Estamos na leitura do livro Lar Adventista, no capítulo 55, que tem como tema fidelidade ao voto matrimonial, ao casamento. Deus instituiu o casamento, ele é uma bênção. Marido e mulher, homem e mulher, foram abençoados por Deus para o matrimônio, para formarem uma família, um lar. Acompanhe a leitura do livro Lar Adventista. Quão cuidadoso deve ser o esposo e pai, a fim de manter a sua lealdade a seu voto matrimonial. Quão prudente deve ser, se não quiser pôr o pensamento em jovens e mesmo em mulheres casadas, o que não está em harmonia com a alta e santa norma, os mandamentos de Deus. Um homem casado, uma mulher casada, deve ter a sua atenção, seus pensamentos voltados para seu cônjuge, não para outras mulheres, quando o homem, nem para outros homens, quando a mulher. Deus requer tanto do homem quanto da mulher que sejam fiéis aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, fiéis no relacionamento conjugal, fiéis para com Deus e fiel um ao outro. Por que eu disse fiel para com Deus? Se você lembrar a história de José vendido por seus irmãos aos egípcios, na verdade não foi aos egípcios, mas acabou sendo vendido para os egípcios posteriormente, a esposa de Potifar, na casa onde José trabalhava, viu em José uma beleza incomum e tentou seduzi-lo. Porém, José respondeu a ela: como poderia eu cometer tão grande pecado contra Deus? Ele não falou como eu poderia fazer isso contra Potifar, mas ele falou como eu poderia fazer isso contra Deus. Observe que o adultério é, em primeiro lugar, desobedecer a Deus. Então seja fiel no seu matrimônio, seja leal e fiel a Deus. Cristo mostra serem os mandamentos excessivamente amplos. Ele não limitou os mandamentos de Deus à letra da lei, ele ampliou isso, abrangendo mesmo os pensamentos, intentos e propósitos do coração. Aqui está onde muitos se fazem delinquentes. É interessante percebermos que, enquanto várias forças da atualidade, do presente, tentam destruir a família e destruir o casamento, desmoralizando o casamento, Deus a convoca para uma reunião. Você pode perceber isso lendo da palavra de Deus, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Malaquias, o profeta de Deus, ele faz uma convocação, dizendo que o profeta Elias, e claro que não é ele que vai descer do céu para dar essa advertência, mas é um povo com as características do profeta Elias, fiel, temente a Deus, zeloso pelas coisas de Deus. O profeta Elias, diz Malaquias, virá para reunir pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido. Deus quer reunir a família, Deus quer restabelecer o voto matrimonial, a fidelidade ao voto matrimonial antes que Jesus Cristo volte, porque Ele não quer destruir ninguém, Ele quer que todos sejam salvos. As imaginações do seu coração, continuando a leitura, não são de natureza pura e santa como Deus requer. E elevado como seja o seu chamado, talentosos como possam ser, Deus assinalará a iniquidade neles e os responsabilizará como sendo mais culpados e dignos de sua ira
dos que os que têm menos talento, menos luz e menos influência. Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são cristãos, eles sabem que recai uma culpa maior sobre eles quando desobedecem a Deus do que aqueles que não são cristãos, não conhecem os princípios da palavra de Deus. Se você é cristão, seja fiel. Se você não é cristão, aprenda os princípios da palavra de Deus e seja fiel. Deus requer o mesmo de todas as pessoas, porque Ele quer a salvação de todas as pessoas. Ele fez o casamento entre um homem e uma mulher para ser uma bênção, porque um homem e uma mulher se unindo em matrimônio, deixando pai e mãe, formando um novo lar, uma nova família, são a base da igreja e da sociedade, a força da nação. Leia do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 a 32. Estou sugerindo aí duas leituras para você. Uma do Antigo Testamento, o último livro, Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, e do Novo Testamento, o primeiro livro, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 a 32. Você perceberá ali, nesse texto do Evangelho de Mateus, que, como a autora menciona, que Cristo mostra serem os mandamentos de Deus excessivamente amplos, abrangendo os pensamentos, intentos e propósitos do coração, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 a 32, fala justamente isso em relação ao adultério, que não deveria ser cometido por absolutamente ninguém. O propósito de Deus é um homem e uma mulher unidos até que a morte os separe. Continuando a leitura. Aos homens casados sou instruída a dizer: é a vossa esposa, a mãe de vossos filhos, que deveis o vosso respeito e afeição. A quem você deve respeitar e a quem você deve dar a sua atenção? A sua esposa, ao seu esposo. Vossas atenções devem ser dispensadas a eles, seu cônjuge, seus filhos, e vossos pensamentos devem demorar-se em planos para a sua felicidade, a felicidade da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Continuando. Tem-se-me mostrado, diz a autora Ellen White do livro Lar Adventista, famílias em que o marido e pai não manteve esta restrita discrição que dignifica uma santa varonilidade pertinente a um seguidor de Cristo. Perceba, a autora faleceu em 1915 e ela desde então já dizia que algumas famílias, o marido, o pai, não tinha a sua atenção na esposa e nos filhos. A atenção dele estava em outras coisas, e olha como ela menciona. Ele tem deixado de praticar atos de bondade e cortesia devidos à sua esposa, que diante de Deus e dos anjos ele prometeu amar, respeitar e honrar enquanto ambos vivessem. E aqui eu já vou fazer um parênteses. Você tem demonstrado atos de bondade para com sua esposa, para com seu esposo? Deixe um bilhetinho para ela. Eu sei que quase ninguém mais manda isso, né? Hoje é mensagem no WhatsApp, você pega o seu celular e pode até fazer isso. Mande uma mensagem para sua esposa dizendo: eu amo você. Só queria lhe dizer isso. Que eu possa, no dia de hoje, fazer algo especial para você. Mande uma mensagem assim para sua esposa, mande uma mensagem assim para o seu esposo, ou para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe. Tenho certeza que uma mensagem assim fará com que a pessoa que receber a mensagem ficará muito feliz.
Não esqueça, no voto matrimonial, tanto o homem quanto a mulher prometeram amar, respeitar e honrar enquanto estivessem vivos. A jovem empregada, diz a autora do livro Lar Adventista, Ellen White, a jovem empregada para fazer o trabalho doméstico tem tomado atitudes ousadas, sentindo-se livre para penteá-lo, para pentear o marido da sua patroa e demonstrando afetuosa atenção. E ele se mostra satisfeito, totalmente satisfeito. Em seu amor e atenção para com a esposa, já não é tão exuberante como antes. Estais certos de que Satanás está operando neste caso. Que problema sério isso aqui. Deixar que uma outra pessoa faça atitudes que deveriam ser feitas pelo seu cônjuge e não por outros. Respeitai vossa empregada, tratai-a bondosamente, com consideração, mas não mais do que isso. Não dê essas liberdades de, deixa eu ajeitar seu cabelo, deixa eu ajeitar sua roupa. Não, isso é o cônjuge que faz. É a esposa, é o esposo, não outra pessoa. Seja o vosso comportamento de tal maneira que não dê lugar a familiaridades. Eis aí uma boa dica para você. Não dê espaço para que pessoas que não são da família sejam assim tão íntimas como se fossem da família. Sugeri 2 leituras da Palavra de Deus, vou sugerir um hino para você cantar com a sua família. Novinário Adventista, o nome do hino é Abençoa este lar, número 408 do Novinário Adventista. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado porque estou casado com minha esposa e este ano, no mês de outubro, farei 30 anos de união com a tua bênção. Obrigado, Senhor, porque a Maribel me ama e eu a amo. Obrigado, Senhor, por tantos outros casais que são também um exemplo e um modelo para seguirmos, fiéis, leais um ao outro. E por favor, Senhor, tenha compaixão daqueles que estão hoje em dificuldade de relacionamento. Perdoa e que haja harmonia no casal. Que eles possam perceber que a sua atenção deve ser voltada para o cônjuge e não para outra pessoa. Que eles reconheçam que o matrimônio é uma bênção que tu concedeu ao homem e à mulher, para que sejam, assim, unidos em fidelidade, em amor, bondade, enfim, cheios do teu Espírito, fazendo a tua vontade. Abençoa as famílias, te suplico e agradeço, para que sejam a força da nação, em nome de Jesus. Amém. Está gostando da leitura? Compartilhe com outras pessoas, porque se é bom para você, é bom para outras famílias também. Não se esqueça, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.